derrota já, não tô nem ligando mais. Eu fiquei sabendo que você é emotiva. Sou bastante. Pronto? Pronto aí, Caio? Tô pronto, eu só estava recebendo a mensagem do convidado. Olá, estamos no ar com mais um programa Frio na Espinha e, como sempre, trazemos uma convidada muito especial, muito querida. Mas antes, vamos passar a palavra para os nossos entrevistadores. Professora Raquel. Olá, que satisfação participar deste programa, porque é a primeira vez, desde que eu estou junto do Henrique, que temos uma mulher aqui para responder as nossas perguntas delicadas, né, professor Henrique? Exatamente. Professor Caio. O nosso programa se supera a cada dia e hoje a gente tem uma convidada super especial. É muito bom estar aqui. Márcia Mesquita Serva Reis, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado, professor Henrique. É uma alegria estar aqui entre colegas, né, da Universidade de Marília. Um grande prazer. Então, aqui o Frio da Espinha, ele tem um objetivo, né? Justamente causar um frio na espinha do nosso convidado, da nossa convidada. E hoje, especialmente, o frio na espinha volta-se contra nós, né? Porque dependendo aqui da forma como nós faremos as perguntas, né, professor Caio, nós podemos não estar mais aqui amanhã. A nova linha editorial é importante agora. Muito bem. Márcia Mesquita Serva Reis, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos milhões de telespectadores sobre a sua trajetória. Henrique, na verdade, a minha trajetória é um eterno frio na espinha, tá? Na verdade, faz 22 anos que eu participo, né, da gestão do Hospital Beneficente Unimar. Muito antes de... Eu não posso falar muito antes, que eu já estou achando que eu estou muito velha. Eu participei da trajetória também da Universidade de Marília e foi muito interessante, porque eu acho que eu tinha um quê por hospital e eu mesmo não sabia, tá? Porque o meu quê, na verdade, era por animais. Quando jovem, né, quando criança, eu amava animais. E aí, quando eu tive a oportunidade, aí, com os meus 16 anos, aquela euforia que a gente quer ser alguém já, né? Quer ser alguém, não é nada e quer ser alguém. E aí, não, eu quero trabalhar. Aí o meu pai virou e falou assim, mas você quer fazer o quê? Eu falei, não, porque quero trabalhar com animais, porque até então eu queria ser médica veterinária. Aí eu fui trabalhar no Hospital Veterinário da Unimar. E foi ali, fiquei 2 anos lá com aquele time nota 1000, porque muitos que hoje estão lá já estavam lá, viu? O doutor Fábio mesmo, que é o nosso coordenador da veterinária, que na época não era, ele era o coordenador do hospital veterinário, e eu trabalhava na farmácia do hospital veterinário. Aí depois subi de cargo para a tesouraria. E aí e foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu adorava, né? Eu adorava aquele ambiente, o negócio era super dinâmico. Estar no meio dos jovens, né? É sempre muito interessante. Estou aqui entre professores, vocês sabem como isso é gostoso, né? E naquele momento, então, fez eu descobrir que eu não queria ser veterinário. Porque, na verdade, eu amava tanto os animais que eu não queria vê-los doentes. E aí serviu como um teste vocacional para mim, né? Um pouco diferente dos demais testes aí. E aí eu fui fazer administração, meio sem saída, né? Como vários jovens aos 18 anos não sabem o que querem, eu também não sabia, só descobri que veterinário eu não queria. E aí eu peguei e fui fazer administração na Unimar, claro, e o curso ele é extremamente abrangente, né? E abre um leque aí de oportunidades gigante. E quando eu terminei o curso, eu ainda não sabia o que eu queria, mas eu já estava vinculada à Universidade de Marília, nos processos de gestão da universidade, e foi logo quando eu estava encerrando o meu curso que a Universidade de Marília estava inaugurando o Hospital Beneficente Unimar, né, que na época era o Hospital Unimar, ele era realmente uma filial da Universidade de Marília. E aí, como um desafio mesmo, né, era uma coisa de começar do zero e aquela coisa de jovem, querer desvendar, querer realmente se testar, eu falei, eu quero participar desse desafio. Na época, a universidade, como sempre, vai sempre buscar o que tem de melhor no mercado,
foi buscar a equipe de consultoria do Albert Einstein para implementar o Hospital Unimar em Marília. E aí eu falei, nossa, é a oportunidade, né, de eu continuar aprendendo com os melhores. E aí eu fui uma estagiária desse time aí que veio, do Albert Einstein, que na época eram 3 mulheres, então assim, eu realmente me senti em casa, acolhida pela mulherada, eram 3 enfermeiras extremamente capacitadas, e começamos do zero, né, desde fazer regimento interno, de fazer a primeira compra. Então, assim, para mim foi um processo muito rico, muito dinâmico, e naquele momento eu era do operacional, né? Eu era uma estagiária, como tantos aí começam com o papel de estagiário, que eu acho que é um espaço riquíssimo, né? Que nenhum jovem pode desperdiçar essa oportunidade, porque realmente eu acho que é o melhor espaço para começar, né? Onde você, de fato, está focado no seu negócio, tem gente olhando para você, entendendo que você está lá para ajudar, mas também para aprender. Então, foram 2 anos que eu acompanhei esse processo, né, dessa estruturação do Hospital Beneficente Unimar, onde já tinha um outro diretor administrativo, tinha o diretor médico, e fui participando de todo esse trabalho, né, transcorrendo todos os espaços do hospital. Então, desde fazer inventário dentro da farmácia, até entender os fluxos dentro do hospital, tabela de convênios. E aí eu estou falando bastante, porque aí depois a trajetória é hospital. E aí foi a hora que eu fiquei esses 2 anos lá, eu fui vendo a complexidade, né, que é essa empresa, né, não deixa de ser uma empresa, um hospital. E aí eu falei assim, só a faculdade não foi suficiente. E que é o que a gente fala o tempo inteiro, e a Universidade de Marília tem claro isso, né, Caio? Tanto é que as pós-graduações da Unimar, extremamente reconhecidas, estão aí. E, na época, nós não tínhamos, né, a pós-graduação de administração hospitalar, né, que eu fiz gestão em saúde na Unifesp. Foi extremamente desafiador para mim, né, porque eu fiz uma gestão hospitalar numa faculdade que é eminentemente da área de saúde. Então, a grande maioria, 80% dos meus colegas de pós-graduação eram médicos, e eu era administradora, gestora. Então, assim, foi desafiador, tá? Eu era extremamente jovem, então eu tinha 22 anos. Você era jovem? Era jovem. Então, eu tinha meus 22 anos, e quem estava fazendo esse curso lá eram todos bem mais velhos que eu. Então, assim, eu tinha essa intimidação por ser jovem, por ser mulher, e por ser de um curso totalmente diferente, né, da questão da saúde, que até então era a administração. Mas, surpreendentemente, morar em Marília. E o meu curso era presencial, porque, infelizmente, 20 anos atrás, a gente não tinha a oportunidade de fazer ainda cursos à distância, cursos online, ou até os cursos mistos, né? E aí eu tinha que ir toda quarta-feira, professora Raquel, para São Paulo. Eu saía cedinho, aí o curso começava 1h e ele ia até às 10 da noite. E aí eu e um colega médico aqui de Marília, a gente revezava, um dirigia na ida, outro dirigia na volta. Então, assim, e aí a gente já ia discutindo do curso na ida, discutia do curso na volta. Então, assim, o desafio era conseguir ir ao curso, mas eu ganhei meu título de especialização com louvor, tá? O pessoal brincava que eu era que ia de um espaço mais distante, que era 460 quilômetros, e tive o menor índice de falta do grupo todo. Então, assim, realmente eu levei muito a sério, né? Porque eu entendi a complexidade do desafio que eu estava assumindo do Hospital Beneficente Unimar. E aí eu tinha que aproveitar aquele momento, aquela especialização que foi extremamente rica para mim, e que abriu não só a minha linha de conhecimento, mas também a minha linha de relacionamento, né? Fiz colegas da pós-graduação que são os meus colegas de experiências até hoje, a gente se comunica e troca várias experiências, feedbacks. Então, assim, é muito legal, né? Então, isso é legal para falar para quem está assistindo, a oportunidade dessa rede de relacionamento,
para o nosso espaço profissional e pessoal, ele é fundamental. Eu acho que hoje ele é o grande diferencial dos profissionais, né? É a gente entender que não estamos sozinhos, né? Eu acho que o que nos dá o verdadeiro frio na espinha aqui, né, é estar sozinho. Então, assim, eu vim, não sabia direito o que era esse espaço hoje aqui, mas como eu não estou sozinha, eu falei, vou tirar de letra esse espaço aqui. Perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, só complementando, né? Você é casada, tem filhos? Sim. Esse é um complemento, né? Eu sou casada, né, com um médico. Pode falar o nome. Dr. Carlos Henrique, que, na verdade, quando realmente a gente se dedica, os espaços de relacionamento ficam meio restritos, né? Você acha onde você está mesmo, porque você não tem muito tempo para ir em outros espaços. Então, eu acabei casando, né, com um médico formado na Unimar, porque esse é o espaço, né? Eu fiquei aqui, cerquei aqui, tudo acontecia aqui, a gente sabe, tem muitas histórias. Meu pai brinca que a Unimar não faz só carreira, mas faz família, né? Então, no meu caso, de fato, foi família. E aí, hoje eu tenho 2 filhos, a Júlia, né? E o Henrique, a Júlia de 10 anos e o Henrique de 7, que também são extremamente ativos. Eu acho que isso também é fruto, né, desse processo totalmente elétrico que eu falo da minha casa, né, que é uma gestora de hospital e um médico. Então, na verdade, eles se adaptam às nossas rotinas e eles tiram de letra, né? Perfeito. Professora Raquel. Ai, que honra, né? Márcia, olha, nós combinamos antes que nós vamos chamá-la de Márcia, porque ela é jovem demais para a gente chamar de Dona Márcia, senhora, superintendente Márcia. É muito Márcia, grande, não cabe na tela. Não cabe na tela. Bom, então nós combinamos que nós vamos chamá-la de Márcia. Márcia, embora você seja assim, tão jovem, mas tão ativa, a gente fica curioso para saber assim, como é que você hoje enfrenta com essas situações em que as mulheres em cargo de liderança exercem. Nós já sabemos que você é assim muito empoderada, isso nós já sabemos, não é nem dizer que os meninos não tiram farinha com você, nós investigamos. Né? Nós sabemos que você é bastante empoderada, mas mesmo assim, nós sabemos que em alguns momentos, homens que não a conhecem tão bem podem subestimar a sua capacidade de ação. Nesses casos, com toda a sua elegância, como é que você tem reagido? Como é que você tem conduzido? Porque, embora se diga muito por aí que as mulheres conquistaram grandes espaços, nós sabemos que ainda existem muitos preconceitos. Realmente, esse empoderado aí, me senti muito chique. Agradeço, viu, Raquel? Eu acho que é um companheirismo das mulheres aí, de já pôr autoestima aí para cima. Na verdade, Raquel, eu acho que assim, propósito, né? A resposta para a sua pergunta é propósito. A gente, sim, né? Eu acho que mudou muito, tá? Eu acho que hoje a mulher realmente tem um espaço diferente, tá? De 20 anos atrás, quando eu comecei, que eu acho que realmente eu era testada, né, o tempo inteiro, e, na verdade, a hora que você chega... agradeço o jovem, não sou mais tão jovem, mas realmente, quando comecei, era jovem e chegava para resolver problemas complexos, né? A primeira frase que eu ouvi era: nossa, mas eu esperava encontrar uma senhora, né? E aí eu falava: pois é, mas a importância para o meu assunto é igual ao que uma senhora traria para você. Vamos começar. Então, assim, a gente vai tirando algumas estratégias para ir quebrando, né, esses paradigmas, e eu acho que a grande jogo, né, acho que eu posso dizer que talvez penei, sofri. Eu falei que no início do trabalho do hospital eu tinha dor de estômago, né, não tinha nada de muito poder, não, era muito sofrer. Então, assim, sofria e ia, e aí o propósito que eu fazia lá, eu comecei a entender que fazia sentido para as pessoas, comecei a pegar amor pela causa, porque, na verdade, a gente pega amor a hora que a gente entende, né? Entende a causa. Então, assim, a importância daquele hospital para o processo
de educação em saúde da Universidade de Marília. Então, assim, eu não estou aqui à toa, né? O que eu faço aqui é importante para a universidade, e como desde pequenininha eu vivo esse projeto da universidade, então isso fazia sentido, né, na minha vida. Olha lá, eu fico até emocionada. A gente começou aqui falando isso, e isso é uma coisa que eu já tentei trabalhar e não consegui, tá? Mas isso é bonito em você, Márcia. Eu sou extremamente emotiva, extremamente emotiva. E nesses 20 anos de trabalho público, né, eu já estou na PV, eu já estou nos espaços, nas parcerias com o município. O povo já fica esperando que horas que a Márcia vai chorar. E antes eu sofria com isso, tá? Sofria, falei, acho que eu vou fazer uma terapia. Aí eu ficava assim, me concentrando, não chora, Márcia, não chora. Aí eu chorava antes de começar, porque eu ficava tão nervosa pensando que eu não podia chorar, que eu já chorava. Então agora eu relaxei, entendeu? Se eu chorar, chorou. Chorar, chorou. Vocês já sabem que eu choro, já brinco com o meu choro. Então, assim, eu acho que o tempo, né, faz a gente encarar as nossas fragilidades e tirar proveito, entendeu? Eu antes falava, nossa senhora, imagine uma gestora hospitalar, a pessoa veio chorando. Eu falava, não, vou titubear em cima dessa pessoa, porque ela é frágil, ela né, é o ó, porque onde já se viu, né, você chorar. E agora eu já não estou mais nem Já aí. tiro de letra o Eu choro. já tiro de letra o choro. Professor, E já brinco. o senhor mostrou a multa para quem chora no programa? Não, pra ela? ainda não. Eu já tô tranquila com esse meu choro. E agora eu já entendi por que eu choro tanto, porque eu cheguei à conclusão que não dá para trabalhar com saúde sem ter sentimentos, né? Então é isso. Então, quando as pessoas falam, mas você chorou, eu falei, gente, eu trabalho na área de saúde. Como não chorar? Com gente. Com gente doente, com gente sofrendo. É um espaço que o choro é permitido. Então, eu cheguei à conclusão que eu estou no espaço certo, entendeu? E eu já tive algumas experiências do hospital, que eu vou compartilhar aqui, que são extremamente engraçadas, que é de frio na espinha mesmo. Nós queremos saber. Eu já perdi, infelizmente, né? Onde a gente perde paciente, o melhor lugar ainda é dentro do hospital, né? Socorrendo. E aí, mas eu não gosto de receber nenhuma notícia de perda, nenhuma, zero. Mas a gente, infelizmente, perde, né? E aí, uma vez, na nossa UTI NEL, a gente teve um bebezinho que nasceu extremamente prematuro, né? E que veio a falecer, e eu encontrei essa família no corredor, e não conhecia a família estava extremamente abalada, tinha visto todo o sufoco, nananã. A hora que eu vi aquela mãe chorando, e eu não era mãe ainda, eu não aguentei, comecei a chorar. Antes de... A mãe ficou tão assustada e me abraçou. Aí eu falei, ai, meus sentimentos, olha, não sei nem imaginar a sua dor. Aí ela falou assim, você já passou por isso? Eu falei, não. Aí ela, mas é que você está tão sentida com a minha dor. Ela parou de chorar e queria entender. Eu falei assim, Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, que vergonha. Minha mãe falou, o que aconteceu? Eu fiquei tão chocada com o fato do hospital que eu chorei, que quando eu vi a mãe da criança estava me consolando. Eu preciso me tratar. Eu falei, gente, acho que eu vou começar a realmente me tratar. Porque, de fato, esses episódios que ocorrem, infelizmente, né, em alguns momentos no hospital, eles ainda me chocam, né? E aí... E é muito interessante também. 20 anos de gestão, eu tenho um time, né? A gente não faz nada sozinho, que a gente estava comentando aqui. É muito bom não estar sozinho hoje, ainda mais com grandes desafios, né? E o meu time, eles viraram tudo um bando de chorão. Eu choro, eles chegam contando história, chorando. Aí, assim, tem dia que eu falo, Senhor do céu, agora eu tenho que me concentrar para mim não chorar, porque se eu chorar, eles choram também. Para segurar o time. Para segurar o time. Então, você vê como a gente faz, né, a gente fala uma roleta russa na vida, né? A gente tem hora que a gente se permite ser frágil, né? E ok, é isso mesmo. Eu quero chorar, eu choro. Isso não quer dizer que eu vou recuar, eu vou para frente, mas vou chorando. E tem hora que você fala, agora eu não posso chorar. E aí, às vezes eu consigo, tá? Não é sempre não. Eu falo, agora eu não vou chorar e não choro. Então, assim, isso, para mim, hoje é um grande desafio, tá? Que eu venho trabalhando, mas com criança não dá. Eu choro. Você chora, com criança chora. Professor Caio,
Eu estava refletindo um pouco, né, você falando, Márcia, e a gente tem uma característica dentro da família de vocês, mas eu vejo muito em você, isso também, claro, no seu pai, na Fernanda, mas a questão de ser empreendedor, né? Então eu vejo a Unimar, hoje, a saúde pública do município depende da Unimar, né? A saúde pública do município, o PA da Zona Sul, a UBS, todo o processo, e o hospital, claro, né? Que às vezes a gente fala muito do hospital, mas o hospital, ele permite tudo isso. Então hoje a saúde do município, ela gira em torno da Unimar. Se não tivesse a Unimar hoje, acho que a saúde do município estaria numa situação muito difícil, né? E aí a gente vê a Unimar sempre avançando, claro, pensando muito também em campos de estágio, trazendo tudo isso, mas também com um compromisso social. E aí estava falando sobre isso, né? Ao mesmo tempo você tem aquela questão de avanço e consigo espaços para estágio, ou seja, essa atuação empreendedora, ao mesmo tempo que você tem milhões de pessoas que depende da Unimar, depende do seu trabalho em alguma instância, né, como superintendente disso. Isso te dá um pouco de frio na espinha, de frio na barriga, pensar que essa responsabilidade que você tem com milhões de pessoas? Sim, dá muito frio na barriga. Posso te falar que esse é o maior frio da barriga, né? Eu falo que a gente acabou de assumir agora o pronto atendimento da Zona Sul, né? E já estamos há 6 anos, agora indo para o 7º ano na UPA da Zona Norte. E aí eu brinco assim, cuidar da casa da gente é muito mais fácil e muito menos responsabilidade do que cuidar da casa do outro, né? Porque a casa da gente, se você quebra um copo, você fala, eu que comprei. Não é? Se você está com um quarto sujo, você fala, eu fecho a porta, né? Agora, a hora que você assume um espaço público, que não é seu, né? É da comunidade, e é de uma comunidade que ela não tem escolha, porque é uma comunidade carente, que a hora que ela estiver doente, ela precisa ir até aquele espaço. Aí você fala, gente do céu. E aí, a hora que você vê os números, hoje essas unidades, a gente faz mais de 10 mil atendimentos por mês, numa cidade de 240 mil habitantes. Então, todas as pessoas, a gente tem 20 mil pessoas fragilizadas, né, por algum fato de saúde, por uma questão de dor. Ela vai naquele espaço e o seu time tem que estar pronto para atender. Então, isso dá um frio na espinha daqueles, entendeu? E aí você fica tentando ser criativo no sentido de mobilizar, de motivar, porque se dependesse de mim, né, Raquel, você me conhece, eu vou lá e eu vou mesmo. Exatamente. Infelizmente, no meu caso, eu posso puxar a maca de um lugar para o outro, abrir uma ficha, mas eu tenho uma limitação técnica que eu não consigo pegar uma veia, eu não fui preparada para isso, né? Eu não consigo fazer um atendimento, então, na verdade, eu tenho minhas limitações. Aí, quando a gente tem as limitações, a gente precisa compor, né? E a gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida, às vezes, sem perceber. E aí, eu fico o tempo inteiro tentando traçar estratégias de compor com as pessoas, mas de criar um propósito para a vida das pessoas. Então, o propósito delas tem que parecer com o meu. Porque, senão, eu não consigo, né? Eu não consigo conectar isso. E são serviços, um outro frio na barriga, viu, Caio? Que são serviços que funcionam 24 horas, né? Então, a gente tem uma realidade no Brasil hoje extremamente delicada, que é a exaustão dos profissionais da saúde, né? A gente tem gente trabalhando com a gente, que trabalha em outros lugares. Então, tem profissionais que, às vezes, eles estão trabalhando 12 horas seguidas, lidando com a dor alheia, entendeu? E eles são seres humanos. Então, eu tenho que combinar com eles assim, ó, vamos lá, né? A prioridade, a hora que você estiver nesse serviço, precisa ser a dor do outro. Nós vamos olhar para a sua dor, sim, e isso a gente tenta fazer o tempo inteiro dentro do hospital, viu, Caio? Porque nós não lidamos com máquina, as máquinas, de fato, são um acessório dentro do hospital, e inclusive, esse também é um frio na espinha, viu? Porque a gente... O ano passado transformou o hospital num hospital com prontuário eletrônico, Caio. E esse ainda continua sendo um desafio, porque agora a gente quer, nesse ano, transformar o hospital num hospital 100% sem papel.
E aí eu sou o tempo inteiro... eu falo que o povo faz checkmate comigo no sentido assim, não, você quer que a gente seja humano, mas a gente tem que parar de atender o doente para teclar. Não é assim que atende doente, entendeu? Aí a gente tem que o tempo inteiro o rebolation, né? Explicar que, na verdade, a hora que a gente pega uma ferramenta dura, que é um computador, e insere todas as informações lá dentro, nós estamos melhorando a assistência, porque essa informação não vai se perder, né, Caio? A gente consegue pôr ela na nuvem, achar ela em qualquer lugar, em qualquer momento, e que a história do paciente pode ter, daqui 20 anos, daqui 30, 40, tá lá. O papel, ele envelhece, o papel pode pegar fogo, o papel pode acontecer tanta coisa, né, Caio? Então, assim, eu faço esse processo de conscientização, entendeu? Então, assim, diário. Então, a hora que vem o enfrentamento, eu falo, gente, vamos lá, vamos olhar para o problema, vamos olhar a solução, né? E, assim, outra coisa que eu faço também o tempo inteiro, viu, Raquel, que eu acho que é uma dica para a gente compartilhar aí com o leitor, eu falo assim... Quem vai para a área de administração, eu já tive algumas pessoas que trabalharam comigo que falavam assim, ai, Deus me livre, trabalhar nesse lugar. Todo dia tem problema. Não, Márcia, eu nunca fico, ai, agora eu resolvi. Eu falei, não, você tem que se pôr na sua cabeça que nós vamos sempre estar resolvendo problemas novos. Problema sempre vai ter, por isso precisa da gente. Mas os problemas antigos nós temos que entender. Criamos processos, né? Combinamos, pactuamos, fomos para frente. Pode até ser um problema antigo e ele aparece de forma diferente. É isso, né? A vida é dinâmica e a gente vai se adaptar e as ferramentas tecnológicas estão aí para ajudar, né? Elas têm que, de fato, ser ferramenta, ela não vai substituir ninguém, né? E eu falo que a área da saúde, eu brinco com eles quando eles ficam nervosos, né? Com o computador, eles brigam, Caio, é uma coisa de louco dentro do hospital. O médico briga com o computador, o enfermeiro briga com o computador, o aluno briga com o computador, todo mundo odeia o computador. Aí eu falei assim, gente do céu, pelo amor de Deus. Vocês têm que brigar com quem tem força para brigar com vocês. Vocês brigam com a máquina, eles não têm ação. A máquina não dá para brigar com a máquina. A máquina está lá para ser uma ferramenta. Ela não dá para brigar com ela, né, Caio? E eles surtam, Raquel. Aí eu falo, gente, isso parece coisa de doido. Falei, ó, a regra fundamental da nossa vida tem que ser, a gente só pode brigar com quem dá conta de brigar com a gente. É que nem a história do paciente. O paciente está lá, fragilizado, não adianta a gente reclamar. Ah, esse paciente é pitizento. Claro que não. Ele é o nosso cliente, ele é o nosso usuário, ele está lá dependendo de nós, ele está com dor. Entendeu? Então, quando eu estou com dor, não dá para me ser julgado, eu estou com dor. Eu não sou obrigada a saber que tem hora do banho. Né? Porque a gente, para tentar pautar pela excelência, Raquel, a gente monta processos. Né? É hora do banho. Não é? Monta a rotina. Então, a gente tem a hora do banho, né? Que é a melhor hora, que a gente já fez a medicação. Tudo tem uma lógica. Só que o paciente não conhece. Então, tem hora que eu falo, a enfermagem precisa parar para combinar com o paciente, entendeu? Ó, a hora do banho vai ser isso, mas por que vai ser? Ele precisa saber, Raquel, por que vai. Que nem a gente quer. A gente queria educar nossos filhos antigamente, era assim, não pode sair. Por quê? Porque não! Não dá, meu bem, para educar assim. Você tem que explicar, porque é perigoso, porque você não tem idade. Você combina com eles. Mas aí eles começam a perguntar, né? Mas quando vai ser? Exatamente. E é a mesma coisa com o paciente. Então ele pergunta, mas que hora vai ser o meu banho? Você dá o horário. Aí você tem que cumprir. É igualzinho, você combina com o filho. Você tem que cumprir. Porque aí você começa a criar uma relação de confiança. Não é isso? E todos os nossos espaços hoje, profissional, pessoal, Henrique, não é isso? É verdade. Precisa ter pactos de confiança, né? Márcia, eu vou atropelando, não deixa você parar de falar. Não, você está super bem. Olha, assunto interessantíssimo. Só que o tempo já avançou de tão gostoso que está o bate-papo, que nós precisamos chamar aqui os nossos comerciais. Tá? Então, no segundo bloco, nós voltaremos. Não saia daí com perguntas mais picantes para a nossa convidada. Ó, eu tenho... Henry,
Você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. É por causa dele, ele dá sinal. Tá, aqui tem código. Muito bem, voltamos para o nosso segundo bloco do programa Frio na Espinha com a nossa convidada mais do que especial, Márcia Mesquita Serva Reis, superintendente do Hospital Beneficente Unimar. Márcia, eu tenho acompanhado o teu trabalho, eu não estou há tanto tempo aqui, mas vamos falar um pouquinho de um período que você se destacou bastante pela sua competência de gestão, que foi na pandemia. Tá? Então, eu sei que foi um período crítico, eu acompanhei as suas entrevistas, eu vi você chorando várias vezes, não foi uma nem duas. Queria que você destacasse uma situação assim muito crítica que você sentiu vontade de sair correndo e uma outra que foi muito gratificante que você se lembra até hoje. As pérolas da pandemia, né? Realmente me emociono falar da pandemia, porque foi um momento muito desafiador, muito mesmo. E foram 2 anos, eu posso falar, de frio na espinha. E é que, como eu comentei, né? Eu falei, a gente não gosta de perder ninguém dentro do hospital. E, infelizmente, a gente perdeu alguns por Covid. Não sem lutar muito. E aí, não posso deixar de lembrar da minha equipe lá de guerreiros. Inclusive, alguns que lutaram muito, acabou a pandemia, entregaram o bastão. Falou, chefe, já deu, fiz minha parte. E parabéns para isso também, né? Professora Raquel, tem hora que a gente tem que saber o nosso limite e falar, fiz minha parte mesmo. Então, mas a grande maioria permaneceu lá. E eu brinco que, assim, precisando se restabelecer sua saúde mental, porque deram uma desconectada, mas natural, né? Uma pandemia que ninguém estava esperando. E aí eu posso falar que o principal frio na espinha, e é gozado, né? Que a gente faz uma leitura com os momentos, com as fases da vida e que realmente, incrivelmente, assim, bate e você fala, que coisa, né? Parece que realmente tem um olhar divino nas histórias. A gente, no final do primeiro ano da pandemia, que era dezembro, a gente teve o ápice da pandemia, no sentido de... Ainda foi logo em fevereiro, começou a sair as vacinas, ainda não tinha as vacinas, e a gente teve um surto mesmo, e a gente ficou com muitos pacientes na UPA, aguardando leito, né? E eu posso te falar que, assim, esse, para mim, foi o momento, para mim, de maior pânico. Primeiro porque era final do ano, né? E a gente sempre fala, gente do céu, final do ano é uma época da gente se relacionar com a família, né? E aí a gente pensava quantos, né, de fato, vão estar nem podendo velar seus entes queridos, porque a gente ainda tinha esse grande desafio, que era explicar para a pessoa que ele não ia poder fazer velório. E aí ele brigava com a gente. Eu tive tive que responder na delegacia,
tá? Porque o pessoal ia fazer boletim de ocorrência. Não, uma confusão atrás da outra. Então, assim, a gente ainda tentando estabelecer uma relação de assistência à saúde dos pacientes, a gente teve que enfrentar problemas de delegacia, de conectar advogado para nos defender, porque, assim, na hora da dor, muitas pessoas ficam cegas, né? E aí, então, esse final do ano que a gente ficou tendo que escolher, tá? A gente realmente tinha que fazer escolha, e escolha não era por prevaricação, né? Do que tinha mais dinheiro, ou do que tinha mais poder, ou da pessoa conhecida. As nossas escolhas eram, sim, por complexidade. Então, o paciente que estava mais complexo, que se ficasse na UPA, de fato, a chance dele era muito ruim. Pela questão da idade, né, os pacientes que estavam mais graves, que eram mais jovens, a gente tinha que pôr como prioridade. Então, assim, esse foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse viver, né? Porque eu venho de um hospital beneficente Unimar, que ele ficava vazio e eu buscando paciente, e os nossos agentes públicos falando, não precisa da Unimar, não precisa do Hospital da Unimar. Aí, de repente, como seria sem o Hospital da Unimar? Não seria. E aí, aquela pandemia, para mim, fez uma bagunça na minha cabeça. Eu fiquei totalmente confusa. Eu falei, como assim? Até outro dia, nem precisava, esse hospital era um penduricalho, né? Era um desafio para o município buscar recursos para ele, porque ele queria trabalhar, mas a população não precisava dele. E a gente sabe que isso não é um fato, tanto é que a gente já tem mais de 350 mil atendimentos realizados, na verdade, pessoas atendidas, as pessoas foram atendidas várias vezes, então tem mais do que uma população de Marília atendida hoje no nosso hospital. Então, esse foi o momento mais sofrido que eu espero não viver mais. E aquele gostoso? Agora, aquele gostoso, gente, graças a Deus tem muito. A gente fala que tinha que ter escrito, né? Que no meio da confusão a gente não consegue conectar, mas a gente teve algumas histórias lindas dentro da pandemia, que foi, na verdade, os pacientes, né? Eles ficavam muito sozinhos nos quartos, porque não podia ficar acompanhante. E aí eles faziam amizade entre eles. E a gente teve um paciente que teve alta, né? E aí ele o que estava deitado, o que tinha permanecido internado, pegou e pediu que esse paciente levasse uma carta, né, para o filho, e ele tinha um problema de relacionamento com o filho, e que ele tinha medo de morrer e não conseguir reatar essa relação com o filho, e ele fez essa carta. E essa pessoa teve alta, levou a carta, e aí, depois disso, o filho esse outro paciente teve alta, e ele teve um reencontro com esse filho e convidou esse outro paciente, que teoricamente foi o cupido, né, de reatar a relação. E o mais legal foi que ele compartilhou com a equipe, porque a equipe viveu junto, né? E aí, assim, isso virou uma história de amor que aconteceu dentro do hospital. E que teve outras, se eu ficar aqui, vou ficar contando várias, né? Ainda bem que teve outras tão felizes quanto essa, mas essa marcou. Porque, de fato, foi 2 pontos positivos, os 2 tiveram alta, os 2 conseguiram, de fato, superar o Covid, né? Com a ajuda do hospital, da equipe maravilhosa que estava lá, e reatar também a questão dessa relação com o pai, que foi muito legal. Que legal. Professor Caio. Eu recebi uma pergunta aqui, do Cláudio Souza. Ele é aluno nosso hoje da Unimar, está fazendo ADS, e pergunta assim, Márcia, além do prontuário eletrônico, quais outras inovações temos no hospital, né? O hospital está realizando hoje? Obrigado, Cláudio, pela pergunta. O Caio, a questão tecnológica, você sabe, né? Ela é extremamente dinâmica. E, assim, a gente tem algumas coisas extremamente atuais aí que estão acontecendo, né? Esse ano, para vocês terem uma ideia, a gente tem um serviço hoje de referência, né? De diagnóstico por imagem. E hoje, esse serviço, faz já mais de 10 anos, a gente já tem o apoio
do telelaudos, então alguns exames complexos, ou mesmo que assim a gente não tem histórico aqui em Marília, então assim, porque não tem experiência com aquele tipo de patologia, porque hoje tem de tudo, né? A gente é o tempo inteiro surpreendido. Então a gente tem esse apoio, que eu acho que isso é uma coisa que a tecnologia trouxe para a gente, que é muito legal. Isso hoje já acontece no Hospital do Unimar e vem se fortalecendo. Agora, esse ano, a gente inaugura o setor da radioterapia, que é um serviço também que ele já vem todo... A gente já fez a parceria com a questão da inteligência artificial, Caio. Na verdade, ele já... A empresa que a gente está comprando é uma empresa europeia, e eles já fazem um banco de dados de tumores, Caio, do mundo inteiro. Então, todos os aparelhos que fazem exame de radioterapia, eles criam esse banco, e a hora que você faz que você vai fazer o tratamento da radioterapia, ele já faz uma simulação. A máquina fala para o doutor, olha, entendemos que esse é o melhor protocolo. E aí é óbvio o médico que dá, né, que bate o coisa final e fala, realmente, né, a inteligência artificial tá certa, né, Caio? Eu olhei aqui, faz sentido, vamos fazer isso. Então, isso dá uma segurança para o profissional médico, dá uma segurança para os nossos usuários de Marília, Raquel, porque antes a gente precisava ir para grandes centros, né, para fazer tratamento complexo. Isso a tecnologia trouxe o grande centro para Marília, né? Hoje você consegue fazer discussões clínicas, que é o que acontece também no hospital. A gente abre vários meetings para discutir casos clínicos com outros grandes centros, que faz sentido para eles, viu, Caio? E faz sentido para nós. Isso também é interessante, porque antes se falava assim, quem que vai querer saber, né, do que está acontecendo lá em Marília? E na área da saúde não dá para desperdiçar nenhum dado, né, Caio? Hoje todos os dados são extremamente relevantes, né? Tanto é que a gente falava tanto de doenças raras, esses dias a gente estava discutindo isso, porque todo mundo falava, hoje você vê um monte de gente com doenças raras, será que é raro, né? Na verdade, não tinha dado, cara. Então era raro você achar. Agora, com a questão da tecnologia, se você fazer um input, você acha, e de repente coisas que a gente discutia que era tão raro, não é mais raro. E aí, isso... A ciência consegue fazer um olhar, né? A hora que a gente tem dados, fica mais fácil a gente discutir. Então, assim, questão de tecnologia, tem muita coisa acontecendo lá no hospital. A gente, graças à parceria aqui com a Universidade de Marília, estamos extremamente atentos a isso, né? A gente já tem algumas consultas que a gente já realiza por telemedicina, viu, Caio? A gente tem algumas parcerias com municípios da região aí, que inclusive a gente quer ampliar para a gente garantir o acesso dos especialistas, né, nas cidades próximas aqui. Às vezes, o paciente tem que vir para cá, se você puder fazer as consultas nesses municípios que a gente são parceiros aí da região. Eu acho que a tecnologia, quando ela vem para somar, ela é muito rica, né? Eu acho que, na verdade, a gente perde o pé quando a gente acha que ela é substituta do ser humano. E isso eu acho que nunca vai ser, né? A gente sempre vai precisar de uma pessoa atrás para programar, né, Caio? Que esse que é o grande desafio, a gente sempre procurando programador, né? E eu brinco que tem que ser programador analytics, porque programador duro nós já temos computador. Nós queremos programador analytics. Então, assim, esses são os desafios aí da questão tecnológica, que só vem a somar, e agora a gente está entendendo que nós vamos ter que cada vez mais investir em tecnologia. Acho que o desafio ainda, viu, Caio, é fazer com que essas tecnologias elas fiquem acessíveis, né? A gente ainda tem tecnologias muito caras num país pobre. Então, assim, eu acho que esse é o grande desafio do momento aí. Perfeito. Eu só ia falar uma questão, só um comentário rapidinho, desculpa quebrar o protocolo. Mas é dessa parceria que existe entre o hospital e a universidade, e que a gente tem feito uma série de parcerias, projetos, algumas coisas devem avançar esse ano, né? Eu acho isso legal, que o hospital ele acaba sendo pioneiro por tudo isso, pela sua visão, pela sua proximidade com a universidade, por estar criando as coisas. Não é um hospital
que, como você disse, é legal falar isso, não é um hospital do interior que não está se atualizando, pelo contrário, é um centro de excelência aqui, vinculado à universidade, que trabalha junto com os diversos cursos, inclusive os cursos da área de tecnologia. Isso é muito legal, né? Não, isso é muito legal mesmo, Caio. Não vou te cortar, Henrique, mas só para me puxar o gancho, porque o ano passado a gente teve um evento. O contrato que a gente fez é assim: o que é você tudo bem. fizer aqui, a gente aceita. A gente teve um projeto que foi um hackathon, né? O primeiro hackathon da saúde, que a gente juntou profissionais da área da saúde com a área de tecnologia, com um desafio do mercado. Gente, eu achei maravilhoso, porque realmente essa é a força do hospital de ensino, essa é a força que só uma universidade consegue ter, né? Que é conectar diversas áreas em prol do mercado, né? Então, assim, olha, é muito legal viver isso e vocês são da casa aqui também, nós estamos realmente, vocês me contrariam se achar que não é. Exatamente. Vamos passar agora a pergunta para a professora Raquel. Antes da minha pergunta, eu preciso fazer algumas colocações, porque eles vão me tirar o microfone já, Márcia. Então, foi muito legal você contar a sua história e contar que você chora, porque é assim, ao mesmo tempo... Ninguém ia perceber também. Não, ela nem chorou das outras vezes. É muito legal porque, assim, você é forte, mas você é sensível, que é o que se espera de alguém que está na direção de um hospital, que seja forte para conduzir os processos da forma adequada, mas que seja sensível para entender que está tratando com um ser humano. E você chorou quase nada quando falou do prematuro. Então, eu vou te contar uma coisa rápida, tá, Caio? Há 21 anos atrás, quando você estava começando lá no hospital, quando você disse que ainda era estagiária, eu tive um bebê de 25 semanas, extremamente prematuro, e o médico disse assim, olha, o melhor hospital é o hospital da Unimar, cheio de tecnologia, tá, professor Caio? Há 21 anos atrás. E, realmente, por conta da sua equipe, que naquela época, eu não sei se já era a sua equipe, mas era uma equipe excelente. E a gente sabe, na minha família, a gente sabe que o meu filho só sobreviveu, e sobreviveu, hoje é aluno da Odonto, aqui na Unimar, por conta das condições que o hospital ofereceu. Eu me lembro de que, quando ele foi para a incubadora, era um computador, não era uma incubadora antiga que se via nos filmes, era um computador. E o meu filho ficou lá por 40 dias. A gente tem consciência na minha casa de que é resultado daquele momento, daquelas condições, daquela equipe, daquela tecnologia que revestia todo o hospital naquele momento. Tanto é que, por 3, 4 anos, cada festinha que se fazia para comemorar, né, que o Pedro estava vivo, a gente convidava as enfermeiras que participaram, que viveram com a gente aquele período. Porque ter um filho no hospital, prematuro, é uma condição que você nunca imaginou viver. Sair do hospital sem a barriga e sem o bebê nos braços é uma coisa assim... Eu chorava toda vez que eu contava isso. Era muito difícil. E eu sei que hoje você também tem filhos. E eu queria entender, né, antes da entrevista com você, agora a gente já entende, de onde vinha o espírito empreendedor da Júlia, que eu descobri que a Júlia, a filha da Márcia, é uma empreendedora nata. Nossa, como essa criança é tão empreendedora? Agora a gente já sabe. Como é que você lida com esse espírito da Júlia em casa? Olha, gente, Ou ela se inspira no avô também? eu vou falar a verdade. De onde, né? Eu acho que... Falar da Júlia, já fiquei emocionada de novo. E eu não foi combinada a história da Raquel, viu, Raquel? Não, Fiquei emocionada ninguém porque o tempo inteiro. Eu ando na rua, Eu até vou né? fazer uma ressalva aqui. Professor Caio, precisamos ter guardanapos aqui. Gente. E aí, a Júlia é uma figura, gente. E eu falo que a Júlia me dá frio na espinha todos os dias. Porque ela, com certeza, puxou o vô dela. Com certeza. Porque a gente brinca aqui em casa, todos nós somos impulsionados pelo Márcio Mesquita, né? Porque não tem nenhum dia igual ao outro. Você chega lá e sempre tem um desafio novo. E a Júlia é assim também. Eu chego em casa, cada dia, desde que ela tem 4 anos, ela tem projetos. Nossa. Entendeu? Quando ela tinha 4 anos, uma história muito engraçada. Ela não gostava de usar calcinha. Não gostava porque apertava, porque ela é da geração que a gente fala comfort, né? Não quer nada apertado. E aí ela era pequenininha e ela não via o menor sentido de usar calcinha.
Aí ela resolveu, por isso que eu te falei, frio na espinha, né? Aí ela resolveu que todas as que a gente comprava, tudo quanto é tipo de calcinha, de tudo quanto é tecido, de larguinha, para dar um jeito acertar ela acertar a calcinha. E não acertava, porque ela não queria usar calcinha. E ela tem personalidade. Falou assim. Aí você punha, ela tirava, era aquela confusão. Aí ela começou a enfiar todas as calcinhas que ela ganhava, que ela não usava, tudo que a etiqueta bonitinha, ela punha numa mochila. E aonde eu ia, porque ela sempre foi um pacote, né? Eu sempre trabalhei muito, mas ao mesmo tempo não queria ficar longe da minha filha, então eu levava ela. Ia para Brasília, ela ia junto, ia para não sei o que, ficou parecendo um pacote. Ela levava uma mochila cheia de calcinha. Chegava nos lugares, ela abria a calcinha e vendia a calcinha para as pessoas. Com 4 anos Com ela 4 já anos, vendia. vendia calcinhas. E Comerciante. aí as pessoas ficavam com vergonha, porque uma criança de 44 anos vendendo calcinhas, as pessoas compravam calcinha. Então era R$1, então ela sempre ganhava dinheiro com as calcinhas, e o mais importante, que era o foco, se livrar das calcinhas. Porque a pessoa comprava e falava, mas não precisa entregar. Ela, não, eu vendi sem levar. Então a pessoa saía com a calcinha. E aí aquilo, gente, era uma vergonha atrás da outra. Teve um frio na espinha que eu conto que todo mundo, eu falo, foi essa história da Júlia já é até conhecida na cidade. A gente recebeu aqui um vice-governador e a universidade, como ele estava num evento da universidade, a universidade disponibilizou, né, a aeronave para levar ele embora. Ele estava participando de um evento aqui para os alunos, tudo. E aí, nós pegamos carona, né, com esse coisa, porque a minha sogra é de Brasília, está em São Paulo, vamos pegar carona com o governador. Aí, ela tinha seus 4 anos, continuava. Ela pegou e a gente foi. Na hora de entrar na aeronave, óbvio, era uma autoridade, governador, nós todos duros, né, deixa ele, não tínhamos contato nenhum. Ela virou e falou assim, moço. Ele olhou, né? Será que o moço sou eu? Já era um senhor. Ele olhou, ela falou assim, primeiro as damas. Aí ele olhou e falou assim, pelo amor de Deus, mil desculpas, governador, é uma criança, não sei o que. Ela tem toda a razão. Eu nunca pensei que eu ia ouvir isso de uma criança, mas que vergonha. Realmente, primeiras damas, por favor. Aí eu e a Júlia entramos. Aí esse vice-governador passou uns 2 anos, ele esteve de novo na universidade para um outro evento. E aquela coisa, né? Político, conhece todo mundo, não conhece ninguém. Aí eu fui cumprimentá-lo, falei, prazer, né? Aí nessa época ele era candidato, ainda já não era mais vice-governador. Falei, prazer, né? Meu nome é Márcia, me apresentei, estou aqui representando o hospital. Ele falou, prazer nada. Eu falei, olhei para a cara dele, ele falou, não, mas eu já te conheço. Eu falei, ai, desculpa, porque tanta gente, né, governador, eu fico sem graça. Aí ele falou assim, não, você é a mãe da menina que me deu a maior lição de moral da minha vida. E aonde eu chego, eu conto. Eu falo, primeiras damas, aprendi com uma menina de 4 anos. E aí, gente, foi assim que começou a trajetória dela. Talvez daqui, viu, Henrique? Daqui uns 20 anos você vai estar entrevistando ela. Espero que a sua memória esteja boa. E aí eu quero que você conte para a Júlia se ela lembra desse episódio. Perfeito. Não vamos esquecer. Só lembrando aqui que o nosso tempo está curto, o papo super interessante. Então eu vou fazer a última pergunta com direito à emoção, tá? Eu recebi um feedback ontem do patrão, ele disse que assiste o nosso programa. Então você veja o tamanho da responsabilidade. Então eu queria, para finalizar o hall aqui de perguntas, uma pergunta bem fácil, Márcia. Como é ser filha do Márcio Mesquita Serva? Olha, agora realmente ser filha do Márcio... Vai chorar de novo. Do Márcio Mesquita Serva é um frio na espinha. Exatamente. Você então, nunca sabe o dia de amanhã. O programa acertou o nome aqui. Não, esse programa é para mim, entendeu? Porque é o tempo inteiro você sendo educada, entendeu? Porque você não fez isso? Porque você não fez aquilo? Mas eu fiz. Não, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, não é o suficiente. Então, assim, a gente fica sempre trabalhando a autoestima, entendeu? Porque não é o suficiente. E aí, quem conhece o reitor aqui, né, o nosso gestor master, sabe que realmente nunca é suficiente. Então, a gente está sempre fazendo. Eu acho que esse é o lema, né, da universidade. A gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Sonhar nunca é demais, né?
mas o sonho precisa ter trabalho, só sonhar não basta. Então, eu estou sonhando com isso. Aí, pai, eu queria tanto fazer isso, o que você fez para isso acontecer? Entendeu? Tipo, só sonhar não sai do lugar. Então, assim, eu falo que ser filha do Márcio Mesquita é assim, você aprende que não dá para filosofar. Você começar a filosofar, ele fala, pode parar, entendeu? Não, entendeu? Você chega lá desanimada, você fala, pelo amor de Deus, pai, mas uma unidade de pronto atendimento é muita coisa. Ele falou, passa para alguém, pede para sair, entendeu? É assim. Apertou, chorou, pede para sair. Então, se chorou e vai para frente, pode chorar, não está nem aí, mas vai para frente. Então, assim, eu já até brinco com ele. Quando eu chego, ele fala uma coisa, a gente convive muito, né? Eu acho que isso realmente, como é ser filha do Márcio Mesquita, é aprender todos os dias, o Henrique. Imagine uma escola, né? Ele é reitor de uma universidade, mas não é à toa, porque ele é um educador nato, né? E ele ensina o tempo inteiro, e ensina para mim, ensina para os netos. Falou das crianças, eu choro de novo. E aí... E ele é muito engraçado, e ele, falando um pouquinho da questão dos netos, e a gente, eu brinco que ele é aquele vô super tradicional, né? Que a gente fala que vô, você fica vendo. Ele estraga as crianças. Isso, Henrique, exatamente. Aí você vai dar bronca nele, você fala, pai, pelo amor de Deus, não pode. Ele, que parte que você não entendeu, que não existe não pode para vô. Quem educa é o pai e a mãe. O vô estraga. Então, assim, eu gosto porque ele é um perfil conservador, Henrique. Ele não quer mudar a regra de que vô serve para estragar. Maravilha. Entendeu? Márcia Mesquita Serva Reis. Olha, primeiro, né, elogiar aqui, você é rodeada por Henriques. Certo? É verdade! Segundo, parabenizar você pela aquisição do nosso coordenador de medicina, que é um espetáculo de profissional. E eu tenho certeza, a professora Raquel, o professor Caio, que o hospital está em boas mãos. Nós sabemos o quanto você é competente, quanto você é comprometida. Então, nós vamos ter que te convidar para um programa novamente, porque você tem muita história ainda para compartilhar conosco. Obrigado, e vou dar 1 minuto para suas considerações finais. Obrigada, Henrique. Obrigada, Raquel. Obrigada, Caio. Foi uma delícia aqui esse momento de entrevista. Parabenizar a entrevista com o Dr. Carlos, que eu assisti, e foi muito boa. E dizer que o Dr. Carlos realmente está no lugar, né, que ele trabalhou para isso, né? Ele era nosso... A gente fala assim, que é bom gestor aquele que sabe pôr a mão na massa, né? Ele ficou muito tempo trabalhando com a gente no Hospital Beneficente Unimar, na assistência aos pacientes SUS. Eu estou para falar assim, que eu nunca vi tamanha excelência, tá? Atendeu um número enorme de pacientes, a gente nunca teve uma ouvidoria com relação a ele. E, assim, sempre muito profissional, muito reconhecido dos alunos, ele sempre foi professor homenageado, e sendo eu falo que ele é o professor conservador de antigamente também, extremamente rígido, né? Cobra postura, então, assim, não só a questão técnica, mas a questão emocional, ele trabalha dos alunos. Então, assim, a gente vê com muito bons olhos esse novo momento, né, do curso de medicina, e fico feliz de vocês terem lembrado dele aqui. Agradeço a oportunidade de falar do hospital, que é minha segunda casa, fico talvez mais lá do que na minha própria casa. Foi uma delícia. Eu queria aproveitar aqui para mandar um grande abraço para toda a nossa equipe do Hospital Beneficente Unimar, porque a hora que eu venho aqui falar do Unimar, eu faço questão de falar que eu estou representando, né, esse grupo de pessoas. Alguns trabalhos realmente são autônomos, você consegue fazer sozinho, mas gerir um hospital jamais. Então, assim, não dá, né, para fazer isso sozinha. Então, assim, a hora que eu escuto da Raquel que eu sou uma pessoa empoderada, com poder, eu vou te falar que esse poder não é meu, esse poder é desse time aí, entendeu? Eles me dão o poder e eu pego e falo assim, vamos para frente, né? Que realmente somos muita gente forte, muita gente que trabalha para valer,
e com o trabalho a gente alcança. Então, muito obrigada, uma delícia o bate-papo aqui. Com isso, nós encerramos mais um programa, lembrando que a nossa próxima convidada é nada mais, nada menos do que a nossa vice-reitora. Fique atento, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Regina?